galera do canal Intruso Curioso, Daniel Silva, mais um vídeo aqui no canal. Mais uma vez vamos falar sobre música. E é o seguinte, galera, na verdade hoje eu não tinha a intenção de gravar vídeo nenhum. Hoje não era a intenção gravar, eu até estava pensando em alguma coisa para gravar, algum conteúdo. Na verdade eu não pretendia nem mesmo falar de música nessa semana. Acabou que surgiu o assunto pelo seguinte, por um motivo, e um motivo especial. Hoje pela manhã eu recebi 3 comentários no primeiro vídeo do canal. Primeiro vídeo que nós falamos desse cara aqui, ó, TW73 da Tajima, tá? Então estão aqui os comentários de pessoas que acabaram decidindo por comprar o Tajima TW73 através do nosso vídeo. Olha só que legal. E é exatamente por isso que todos os vídeos que eu faço, eu peço aqui para que você deixe o like, para que você comente, para que você compartilhe com alguém a informação, para que você ative as notificações, porque sempre tem uma informação legal, uma informação diferente. O nosso canal é de assuntos variados e de repente uma dessas informações que nós vamos trazer aqui é interessante para você, vai sanar a sua curiosidade. Então essa galera que inclusive se inscreveram no canal e deixaram o like aqui, eu quero até agradecer a cada um deles, que decidiram por comprar o instrumento, o TW73, foi através de um vídeo nosso, aqui do canal Intruso Curioso, tá? Então assim, é isso que é gratificante, galera. É isso que é legal. Se eu conseguir ajudar uma pessoa, por mínima que seja essa ajuda, pra mim já é satisfatório. Se eu conseguir, através de um vídeo, fazer com que a pessoa saísse da indecisão, que a pessoa tomasse uma decisão importante ali, de repente não quer gastar, não quer dar tiro no pé, e veio aqui pesquisar no YouTube a respeito de um determinado produto que quer comprar, no caso aqui um contrabaixo, poxa, já é muito satisfatório. Então assim, veja bem que eu não tinha intenção de gravar um vídeo hoje, e eu acabei vindo gravar porque é exatamente esse tipo de situação que motiva o canal. É esse tipo de situação que faz com que eu tenha vontade de abrir o meu celular aqui e gravar um vídeo. Não é nem pela quantidade de visualização, pela quantidade de like, é mais para compartilhar com pessoas que gostam das mesmas informações que eu, que gostam, por exemplo, de música, de filme, de trilha sonora, que nós falamos aqui também, de instrumentos. E aqui nós temos a oportunidade de conversar sobre isso, de interagir sobre isso. E é este campo que nós queremos abrir, este leque que nós queremos abrir de conversação, de diálogo, de ideias. Então é muito importante que em cada vídeo você deixe o seu like, você deixe o seu comentário, que você compartilhe com alguém, que você ative as notificações para não deixar de receber os nossos vídeos aqui. Eu aproveitei estes comentários que eu recebi hoje pela manhã e lembrei de alguns adendos referente ao vídeo que nós fizemos do TW73, o contrabaixo Woodstock da Tajima. E é esse acréscimo que eu quero fazer com vocês logo depois da vinheta. Então vamos lá, galera. Vocês viram que logo depois da vinheta eu estou aqui com um acessório diferente. Eu estou aqui com os meus fones de ouvidos e eu vou pedir para que você pegue o seu fone de ouvido também, porque eu vou fazer uma demonstração aqui com o instrumento e é interessante que você escute juntamente comigo. Então assim, galera, os adendos que eu quero fazer sobre o Tajima, o TW73 da série Woodstock, eu acabei não falando no primeiro vídeo do canal sobre especificamente as madeiras do instrumento, tá? O baixo tem a seguinte construção: corpo em poplar, braço em maple, escala em maple. Só que o adendo é o seguinte: a Tajima também tem este mesmo instrumento com a escala escura. Então tem aquela galera que prefere a escala escura. Inclusive eu vou falar sobre ela aqui também. O que eu penso em relação à escala escura. Inclusive, galera, a escala escura é de Teak Wood ou Technowood, tá? Que é uma madeira ali interessante também, tecnológica, enfim. A madeira, pelo menos é uma opinião minha, tá? Eu até tenho preferência pela escala clara, porque eu entendo que a escala clara, eu tenho pelo menos essa percepção, se não tem nada de errado com os meus ouvidos, de que a escala clara traz um brilho maior para o instrumento. Você consegue explorar um pouco melhor os agudos do instrumento com a escala clara. De preferência essa mesmo, tá? Em maple. Já o instrumento com a escala escura, não necessariamente a Teak Wood ou Technowood, ele traz um som um pouco mais abafado, um pouco mais grave. Eu sinto um pouco de dificuldade em explorar aquelas notas mais agudas do instrumento quando eu estou tocando com um instrumento de escala escura. Agora veja bem, isso não é um defeito do instrumento, de forma alguma. Você ter um instrumento com a escala escura não é um defeito, não é um problema, é uma opção. Então assim, você tá lá com a sua banda e vocês de repente resolvem gravar um single. Então vocês correm lá pro estúdio, vão pra gravadora e vamos gravar o nosso som, legal, show de bola. E aí você começa a tocar no seu instrumento de escala clara. E aí você tá fazendo o seu som e de repente você chega à conclusão de que, poxa, tá faltando alguma coisa aqui. Eu queria um som um pouco mais encorpado, um pouquinho mais grave, um pouquinho mais abafado.
eu tenho lá um baixo de escala escura. Vamos testar ele pra ver se é essa a diferença? Porque você, de repente, tá lá na equalização, você mexe nos knobs, você mexe na sua pedaleira, você mexe aqui e dali e não tá conseguindo atingir o que você quer e, de repente, você precisa trocar o instrumento. Existe muito isso, tá? Às vezes você precisa trocar um jazz bass por um jazz bass. Às vezes você precisa trocar um precision por um precision, tá? E isso tem muito a ver com a construção do instrumento, com as madeiras do instrumento. E a escala clara e a escala escura, elas têm cada uma as suas características. Então, assim, o ideal mesmo é que você tenha os dois instrumentos. Mas se não há essa possibilidade, então você precisa ver o que te atende melhor, tá? Não é porque você está assistindo este vídeo, não é porque eu tenho uma determinada preferência que você tem que pensar exatamente como eu. Eu sou totalmente contra a pessoa pensar dentro da caixinha. Olha, porque eu ouvi isso no YouTube, então precisa ser assim. Não, não precisa ser assim. Conforme você vai tocando, você vai ganhando um ouvido mais apurado, você vai entendendo melhor o som que você quer atingir, aquilo que você está procurando, e você se encontra. Eu até falei num vídeo anterior, não me lembro exatamente qual, que eu por mais de 10 anos utilizei um instrumento só, e que era um Warwick, inclusive de escala escura, um baixo ativo, e com um som bem específico. Para quem conhece o Warwick, é um som bem específico. Quando você escuta o som do baixo alemão, Warwick, você rapidamente consegue identificá-lo. E como eu utilizei esse instrumento por mais de 10 anos, na minha opinião era o melhor, eu não precisava mudar, é tudo que eu preciso e ponto final. Posteriormente eu precisei vender este instrumento e acabei aderindo a instrumentos diferentes. E eu me apaixonei pelo jazz bass. Galera, e tem um segundo adendo também que eu não falei, eu não passei a informação quando eu fiz o review do TW73, o baixo da Tajima Woodstock. E qual é a informação? Existe a versão do baixo em 5 cordas. Tá? Por sinal, um baixo lindo. Esteticamente, a Tajima, como eu falei nos vídeos anteriores, está de parabéns. Mas para não perder o foco do assunto, a Tajima também tem a versão do baixo TW73 em 5 cordas. E é aquilo, galera, o mesmo assunto, a mesma situação. Dependendo do som que você vai fazer, dependendo do trabalho que você vai precisar executar, você vai precisar de um baixo de 5 cordas. E você tem essa opção. Há um tempo atrás, a Tajima havia lançado o TW73 apenas com a escala Techwood, ou Technowood. Porém, as novas versões do baixo TW73 também tem a opção em escala clara, braço em maple com escala em maple. Então assim, pessoal, hoje eu não tenho mais aqui um TW73 de 5 cordas para fazer um som para vocês, mas eu já tive esse instrumento. E fuçando ali os meus vídeos, eu encontrei uma gravação que eu fiz há um tempo atrás, em uma igreja que eu participava do louvor. Então eu vou colocar esse som aqui pra gente curtir junto, lembrando que é uma gravação antiga, e essa gravação ela foi feita na passagem de som antes do culto. Então eu vou pedir para que vocês não reparem tecnicamente em toda a situação, eu peço que vocês usem primeiramente o fone de ouvido e foquem no som do instrumento, que é o TW73 5 cordas com escala em Techwood. Então esse é o som do TW73, 5 cordas, escala em Techwood. Então, pessoal, esse é o único vídeo que eu encontrei com este instrumento. Assim que possível, assim que eu tiver um outro desse em mão, eu trago um review aqui do TW73 Woodstock da Tajima novamente no canal, para que a gente escute um pouco melhor, que seja uma gravação com um pouquinho mais de qualidade, para que nós possamos entender melhor o timbre. De qualquer forma, eu continuo com a mesma afirmação que eu fiz no primeiro vídeo do canal, tanto o TW73 4 cordas quanto o TW73 5 cordas, tanto o TW73 com a escala em maple ou com a escala Techwood, ambos são instrumentos que vão te atender, tá ok? Olha, qual baixo é melhor? De 5 cordas ou de 4 cordas? Com escala em maple ou com escala Techwood? Logicamente que você vai ter as suas preferências, mas depende muito do som que você quer chegar ou precisa chegar. De repente um cara que trabalha com música, ele precisa chegar a um timbre que quem está contratando deseja chegar. Quanto mais você se cercar de equipamentos, mais você vai ter tranquilidade para trabalhar. Se você curte o trabalho que está sendo feito aqui no canal Intruso Curioso, se de repente as nossas curiosidades são as suas curiosidades e elas estão sendo sanadas, se inscreva no canal, ative as notificações, comente aqui o que você achou do vídeo, comente alguma dúvida que você tenha e deixe o seu like para que o canal ganhe visibilidade. Isso nos ajuda e isso nos motiva a trazer o máximo de conteúdos possível. Muito obrigado, valeu galera!